Boa tarde, sétima séries. Hoje nós iniciaremos um conteúdo novo. É um conteúdo de classe gramatical, tá? Acredito que vocês já tenham visto algumas figuras de linguagem, mas elas são de suma importância e são 32, tá? Então são muitas, tenho certeza que você não lembra de todas. E não veremos todas hoje, então já fique tranquilo, tá? Nós veremos apenas 8. Vamos por parte, porque é bem complexo, né? Pela quantidade, não pela dificuldade, pois elas são bem tranquilas de compreender. Por que elas são tão importantes? Porque você vai encontrar questão de, te garanto, tá? Sobre figuras de linguagem em concursos, em vestibulares e principalmente no Enem. Você pode pegar todas as provas anteriores do Enem, checar que você vai encontrar no mínimo duas questões sobre figuras de linguagens lá. Ok? Então vamos do princípio, para não ficar muito longo. O conceito de figura de linguagem, o que é, tá? O que é? As figuras de linguagem, elas são recursos de estilo importantes no texto escrito e também na oralidade. Então você vai utilizar as figuras tanto na escrita quanto na fala. Elas nascem para atender às necessidades do falante, ou seja, as suas necessidades, em dizer as coisas de uma maneira diferente e assim surpreender o interlocutor, ok? Então, a figura de linguagem, ela é um recurso especial, note que ela não é comum, ela é especial, usado pelo emissor. Quem é o emissor? Você, né, que emite a mensagem, para dar maior expressividade à mensagem, ok? Espero que você tenha compreendido, porque eu li bem pausadamente, tá? Então, vamos às divisões das figuras de linguagem. E aqui eu tenho, né, esse quadro que eu já pedi para você copiar. E aqui tem as 32 figuras de linguagem e a sua primeira subdivisão, né? Elas são agrupadas aqui em figuras de palavra, figuras de pensamento e figuras de construção. E aqui eu tenho a segunda subdivisão, né, onde as figuras de linguagem são subdivididas em sintáticas, semânticas e fonéticas, tá? Quais nós veremos hoje? Nós veremos hoje. Perdão. Aqui tem esse meme que depois da explicação provavelmente você vai compreender melhor, desses senhores aqui com essa plaquinha de depressão na pista. Nós veremos hoje as figuras semânticas, tá? Não todas elas, aqui tem 12, tá? Eu separei só 8 para nós vermos, porque senão nós ficamos aqui por muito, muito tempo, ok? Então vamos lá, a primeira. A primeira é a metáfora, e ela é muito usada, você mesmo deve se recordar aí dela. E o que raios é a metáfora? Ela é o emprego de um termo com significado de outro em uma vista de uma relação de semelhança entre ambos, né? Mas então, que raios é essa bendita dessa metáfora, né? Ela é, em suma, para você compreender melhor, uma comparação sem o como, tá? Vou repetir mais uma vez. A metáfora, ela é uma comparação sem o conectivo como, tá? Eu tenho 3 exemplos aqui, mas o exemplo que melhor explicita a metáfora é esse segundo aqui do Chico Buarque de Holanda, tá? Onde ele diz: sua boca é um cadeado e meu corpo é uma fogueira. A boca dela é um cadeado? Não. O corpo dele é uma fogueira? Não. Ele fez o que aqui, ó? Ele comparou a boca a um cadeado, ele comparou o corpo a uma fogueira, mas sem usar o conectivo como. Por quê? Porque eu só vou usar a comparação como, né? Justamente na figura de linguagem chamada comparação, tá? A metáfora é uma comparação sem o como, ok? Mas claro que isso é impossível. Eu tenho aqui algumas tirinhas, eu não vou ficar lendo porque senão fica muito longo. Sugiro que você pause e leia, tá? O que nos leva então à segunda figura de linguagem, tá? Que é justamente a comparação. O que é a comparação? Uma comparação entre dois termos, só que aqui eu vou usar o conectivo como. Por exemplo, ele é feio como um ET, né? Se eu usei como, é comparação. Se eu não usei como, é uma metáfora, ok? Então, por exemplo, aqui, ó, a chuva caía como lágrima, né?
Estou comparando a chuva aqui, a lágrima, ok? Um exemplo claro de comparação, né? Não preciso nem falar. O que nos leva à terceira figura de linguagem, que também é muito simples, que é a prosopopeia, só com S mesmo, tá? E ela é a figura de linguagem chamada também de personificação ou animismo. Por quê? Porque ela é a figura de linguagem que faz o quê? Ela atribui características inanimadas a... Perdão, ela atribui características animadas a seres inanimados. Por exemplo, olha só. A cidade maliciosa, de olhos de ressaca. Espera aí, a cidade ela é viva para ela ter malícia? Ou para ela ter olhos? Não. Então o que ele acabou de fazer aqui, ó? Ele acabou de atribuir características humanas, né, a algo inanimado, né? Ó, o outro exemplo aqui, ó. Com a passagem da nuvem, a lua se tranquiliza. Espera aí, como é que a lua vai ficar tranquila? Ela tem vida para ela ter uma característica humana? Não. Então o que ele fez? Ele utilizou a prosopopeia, né, que também pode ser chamada de personificação ou animismo. Ele deu características humanas a outros seres, tá? Então todas as vezes que você vê característica humana em um ser que não é humano, como é que se chama? Se chama prosopopeia ou personificação ou animismo, ok? Exemplos aí para você ler. O que nos leva à minha figura de linguagem favorita, a figura de linguagem número 4, que é a catacrese. E o que é a catacrese? Ela é uma metáfora desgastada pelo uso excessivo. Obviamente, todos os objetos, todas as coisas do mundo têm um nome, só que tem alguns objetos que têm nome repetidos. Por quê? Porque já está tão desgastado que quem nomeou não teve muita criatividade. Por exemplo, olha só, sentou-se no braço da poltrona para descansar, né? Aqui do lado da poltrona se chama o quê? Braço, né? Não tem outro nome para aquele negócio, né? Só que eu tenho o meu braço também, que o meu braço, você tem seu braço, né? Outro exemplo aqui. Vejo as suas eternas maçãs do rosto. Maçã é uma fruta, só que essa parte do seu corpo também se chama maçã do rosto, né? Chega a ser engraçado, né? Por exemplo aqui, ó, a asa da xícara. A xícara tem asa? Não, mas aquele item dela se chama asa da xícara, né? Porque alguém nomeou dessa forma, né? Então ela tem duplo sentido, porque tem a asa do pássaro e a asa da xícara. Então você percebe aí como elas são utilizadas no dia a dia, essa figura de linguagem catacrese, né? A gente utiliza sem ao menos perceber. Mais um item aí para você ler. E estamos já na nossa quarta figura de linguagem, ou quinta, aliás, que é a antítese, que é bem simples. Olha só, o que é antítese? Figura que consiste no emprego de termos com sentidos opostos. Então eu tenho duas coisas ali que são contraditórias, opostas, uma briga com a outra. Por exemplo, tristeza não tem fim, felicidade sim. Então aqui, ó, tristeza, felicidade, são coisas opostas. Dia e noite, luz e sombra, fogo e água, enfim, né? Acordar e adormecer, sorrir e chorar. Todas, principalmente a antítese, ela é muito utilizada nas poesias, tá bom? Quando você vê termos que são ali opostos, que brigam um com o outro em uma poesia, em um fragmento, qual que é a figura de linguagem? Antítese. Olha aí, né? Opostos, opostos, opostos. E aqui é bem legal, sugiro que você leia, tá? O que nos leva à nossa sexta figura de linguagem, já estamos terminando, que é o eufemismo, que eu gosto muito, que é o quê? A figura de linguagem que consiste no abrandamento de uma expressão de sentido desagradável. Como assim? Eu tenho uma coisa muito ruim para te contar, só que aí eu tento suavizar aquilo. Por exemplo, aqueles homens públicos apropriaram-se do dinheiro, né? Aqueles homens públicos, os políticos, eles se apropriaram do dinheiro. O que eu quis dizer? Que eles roubaram. Por exemplo, Cássia Eller partiu dessa para melhor, né? Para eu não dizer que fulano morreu, eu digo o quê? Que ele partiu dessa para melhor. O que eu fiz? Eu suavizei. Então, quando eu suavizo uma expressão muito desagradável, muito forte, por algo mais sutil e gentil, isso se chama o quê? Eufemismo. E você também utiliza isso no dia a dia. O que nos leva à nossa sétima figura de linguagem, que essa aqui você está careca de saber,
que é a hipérbole, que é a figura do exagero, né? Você conhece provavelmente muitas pessoas exageradas aí, né? Olha o exemplo aqui, ó. Na época de festa junina, sempre morro de medo de fogos de artifício. Ele vai morrer de medo realmente? Não, ele só quis exagerar o medo dele. Ela gastou rios de dinheiro, por exemplo, quando você vai lá na loja e compra uma roupa cara pra caramba e sua mãe fica brava. Ah, você gastou rios de dinheiro, né? Você gastou realmente? Não, mas é só uma forma de exagerar aquilo que você fez. Então, hipérbole é a figura do exagero que está muito presente no dia a dia. Seus pais devem usar bastante. O que nos leva à última figura de linguagem, que é a ironia, e que você utiliza de forma desenfreada, principalmente na sala de aula, né? Por quê? Porque é a figura que faz o quê? Que ironiza, que ridiculariza, que é a figura que você revira os olhos para falar. Por exemplo, nossa, a aula hoje está tão boa, né? Eu quero que você fale assim com aquele ódio no canto da boca, no pensamento, ironizando o objeto, enfim, ou qualquer coisa, a pessoa que você quer ali ridicularizar, ironizar ou satirizar. Um exemplo muito claro é aqui, ó, seu andar é veloz como a tartaruga, né? Então você está ironizando aquela pobre tartaruguinha ali, mas como eu disse, você usa bastante na sala de aula, que eu sei. Ok? Então foram essas 8 figurinhas de linguagem. Nós vamos fazer um exercício, obviamente, né? Não é difícil, né? Basta você, né? Obviamente eu sei que você anotou cada figura de linguagem aí, porque nem preciso pedir, você é muito sagaz, né? E com o passar das aulas nós veremos outras. Eu espero que você tenha compreendido. Qualquer dúvida à sua disposição. Um abração e até a próxima.